vem de nós, amados, sabe? Não é fácil a gente lidar com esses dois mundos, o externo, o interno, vai exigir muito de nós. Equilibrar as nossas emoções entre esses dois mundos é um fator importante para que eu e você não venha cair em desvaneio. Quantas pessoas caem em desvaneios na sua vida porque não conseguem equilibrar o seu emocional? E as coisas acontecem, sabe o que acontece? Escorrega, porque você está no ponto e de repente você não consegue se sustentar. E aí você vai por água abaixo. E como lidar com isso, queridos? Sabe? A palavra de Deus diz que algo interessante, ela vai dizer assim, olha, irai-vos, lá em Efésios, irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Isso diz muito a respeito do nosso emocional. Como é, queridos, presta atenção que a palavra vai dizer isso, como é irar e não pecar? Pare para pensar, como é que você ira e não peca? Me diga. Isso é mistério, amados. É o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio, é isso que eu estou tentando dizer. A Bíblia nos dá esse ponto, e diz, ó, irai-vos. Por quê? Porque nós somos passivos de erros. Nós erramos e temos o nosso lado emocional. Ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Se equilibre. Na hora que você for pensar, se equilibre. Como é que, Paulo vai escrever isso? Como é que é lidar com essa ira no momento de ânimos exacerbados, com raiva? Como é que é lidar com isso, amados? Aí é que entra o equilíbrio. Esse equilíbrio entre a ira e o pecado. É o que nós precisamos, amados, entender. É o que nós precisamos fazer para equilibrar. Amém? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ensinava aos cristãos lá em Roma algo interessante. Romanos 7, 18, 20. Põe aí, Lucas, por favor. Olha o que ele vai dizer. Olha, apóstolo Paulo, eu estou falando, do pregador dos gentios, eu estou falando do pregador de multidões, de homem que fez e que escreveu 22 ou 23 livros da Bíblia, se não me falha a memória, amém? Presta atenção, olha o que ele diz. Porque sei que na minha pessoa, aonde? Interna, ok, ele, na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside o quê? Bem algum. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo o que, amados? Realizá-los. Olha o que ele vai falar, amados. 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo. Meu irmão, eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando, não, Paulo. Pessoas sujeitas às mesmas emoções que eu e que você. Aí ele vai dizer, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo o quê? Praticando. Isso tem a ver com sentimentos e tem a ver com emoções. Você não quer realizar, assim como o apóstolo Paulo, aquilo ali, mas você está em meio a um ponto de equilíbrio e de repente você fala, não dá certo. Aí você começa a fazer isso. Presta atenção. Você começa a balançar nesse ponto de equilíbrio. E aí acontece o quê? E quando você menos espera, as coisas acontecem. E para equilibrar isso, amados, como é fazer? Sabe o que vai ser? Vai depender muito do nosso estado emocional para suportar, queridos, muitas vezes, o que vem até nós, sabe? Eu quero dizer que lidar com o livre-arbítrio que nós temos é muito complicado, amados, não é fácil. O apóstolo Paulo está deixando bem claro ali que não é fácil, ele está falando dele, da pessoa dele, ele não está dizendo de ninguém, ele está falando que ele queria muitas vezes fazer o bem e não conseguia, porque o mal permeava a sua vida. Lembra que eu falei que nós estamos envoltos a dois mundos, envolto num mundo externo e envolto num mundo interno.
aonde nós precisamos equilibrar esses dois pontos emocionais, amados, porque se não equilibrar, todas as vezes nós vamos cair, e Deus está falando hoje, equilibre, aleluia, o seu ponto, amém, glória a Deus, a sua referência. Quem é a sua referência hoje? Tem um nome. Quem é a sua referência hoje? É Jesus? Ele é o ponto de partida? Ele foi, aleluia, e Ele é a referência de todos nós, de cada um de nós. Ele é esse ponto principal ao qual nós vemos assim e colocamos a nossa vida. Senhor, sustenta, amém, glória a Deus. Mas não podemos fazer isso, porque senão caímos. Temos que equilibrar, amados, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos respeitar os princípios para controlar melhor o nosso emocional. Muitas pessoas não respeitam os princípios de Deus, não conseguem controlar o seu emocional porque não respeitam o que precisa ser respeitado, amados. Preste atenção. Então, como é que nós vamos equilibrar melhor o nosso lado emocional? Quais são esses princípios? Eu vou passar para vocês um deles aqui, amém? O primeiro princípio que eu quero passar é: você precisa, eu preciso, nós precisamos ser forjados no conhecimento de Deus. Se não conhecemos a Deus, não temos equilíbrio emocional. Olha só, mas isso é sério. O irmão, quando leu aqui aquela passagem, eu glorifiquei a Deus, sabe por quê? Porque nós precisamos seguir, sabe o quê? Os mandamentos de Deus para ter equilíbrio emocional. Sabia disso? Isso é sério. Aleluia, glória a Deus. Isso vai fazer toda a diferença nesse ponto de equilíbrio. Veja os discípulos, eles conviveram com Jesus. Eu vou falar novamente aqui, irmãos, isso é sério. Nós lemos a passagem de lá de João 20 e João 21. Os discípulos conviveram com Jesus, eles receberam, amém, glória a Deus, os ensinamentos do mestre, verdade ou não é, irmãos? Mas na hora deles ganharem um 10, eles foram reprovados. Na hora que eles iam ganhar um 10, Otávio, eles foram reprovados. Por quê? Porque o emocional pegou mais forte, sim ou não, irmãos? Eles se esqueceram o que Jesus havia dito para eles. Mas por que eles se esqueceram? E a impressão que nós temos dessa palavra esquecimento é que eles não conheciam muito bem a Jesus Cristo, o seu mestre. Ah, Jesus Cristo, como é sério isso, amados. Os capítulos 20 e 21 de João é o que nos mostra exatamente essa questão. Poxa, andar com o mestre, ver tudo acontecer, fazer tal, não sei o que, falar, Jesus falou, ensinou, e quando Jesus vai embora, eles acabou-se. Ficaram com medo, se esconderam. Jesus precisou chegar e encher eles do quê? Do Espírito Santo, para eles poderem continuar, para eles poderem entender o que Jesus havia falado, para eles conhecerem quem verdadeiramente era Jesus em suas vidas. Então, amados, equilibrar isso não é fácil, amados. Depender de Deus não é fácil. Deixar Deus totalmente no controle da nossa vida, será que é fácil? Será que é fácil isso? Não é fácil, amados. Não é, eu estou dizendo aqui que não é. E quando eu digo tudo que você entrega para Deus e depender dele, é tudo mesmo, não é uma partezinha, não é 50%, não, é tudo. Paulo vai dizer algo interessante lá em Filipenses no capítulo 2 e o versículo 13. Olha o que ele vai dizer: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o... Quem é que produz? De acordo com o que, amados? Ou seja, o controle de Deus precisa ser completo, ele precisa ser inteiro, ele não pode ser pela metade, amados. Em muitos casos, as nossas escolhas, que partem do nosso livre-arbítrio, ele nos distancia, sabe, dessa questão, nos distancia desse controle, desta vontade de Deus. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer outra coisa. Eu já estou finalizando.
E quando pedis, não recebeis. Meu Deus do céu, por que será, hein? Olha só, porquanto pedis com a motivação o quê? Olha essa versão. Simplesmente para esbanjares em vossos o quê? Prazeres. Presta atenção comigo. O que você acha, aleluia, que Tiago está a dizer quando ele fala pedis? Será que só está relacionado às coisas materiais desse mundo, que a gente vive pedindo todo dia para Deus? Senhor, me dá isso, ó Senhor, me ajuda no trabalho, ó Senhor, olha isso, aquilo, me ajuda, Será que está só relacionado a isso, amados? Presta atenção, de jeito nenhum. Não é só as coisas que nós nos pedimos todo dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Está relacionada à nossa vontade humana, às nossas decisões, ou seja, em tudo. Isso seja interno ou externo. E às vezes não sabemos pedir, pedimos mal e não recebemos. Isso é muito sério, sabe? Isso inclui o nosso lado sentimental, inclui o nosso lado emocional, queridos. E agora veja o que Tiago vai dizer, aleluia, lá 4:9. Vai lá para o 9, Lucas, por favor. Essa passagem, ela me deixa assim um pouquinho maluco. Quando eu comecei a ler, eu falei, Senhor, poxa, né? Que é isso? Mas olha o que ele diz. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Eu vou ler nessa versão. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Ei, espera aí. Converta-se o vosso quê? Riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ali está, abandonai o riso fácil e planteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Presta atenção uma coisa agora. O que vos parece esse versículo que você lê assim de cara? Não parece uma coisa meio contraditória, amados, essa passagem? Não parece que é contraditório? Poxa, miséria. Espera aí, lamento, choro, riso em pranto, gozo em tristeza. Quem é que quer isso? Me diga aí. Você quer? Tristeza? Miséria? É isso? Não é. Mas no nosso entender teria que ser o contrário, não é verdade? Alegria, tudo certinho, não é verdade isso? Se nós lemos essa passagem a seco, sem entender o que ela está dizendo, nós vamos pensar logo isso. Mas preste atenção numa coisa, aleluia! Lá no versículo 10, abaixo. Humilhai-vos. Meu Deus do céu. Humilhai-vos na presença. E quem é que vai exaltar? Vocês prestaram atenção, amados? Que não é às vezes o que a gente pensa. Ele quer dizer o seguinte para nós. Tiago quis falar nessa passagem que nós precisamos sentir a necessidade de Deus na nossa vida, queridos. Sabia disso? E sabe quando é que nós sentimos a necessidade de Deus na nossa vida? Quando nós estamos nos piores momentos. Aí ele fala assim, agora sim. Está no pior momento? Então faça o seguinte, agora se humilhe na presença de Deus. Desça, porque Deus vai te exaltar. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo isso, amados. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou. Ele sabe lidar comigo e Ele sabe lidar com você. Ele sabe o que vai fazer comigo e Ele sabe o que vai fazer com você. Ele sabe de onde viemos e Ele sabe para onde pode nos levar. Amém? Glória a Deus. Ele sabe colocar, mas Ele também sabe tirar. E para eu finalizar, aleluia, eu quero ler uma passagem com vocês, onde o salmista Davi expressa algo tremendo. Eu acho tremendo os salmos de Davi, porque ele é um salmo sempre de reconhecimento pessoal. Ele olha para ele primeiro, e depois ele expressa o que ele quer expressar. E o Salmo 25, amém? O versículo 16, por favor, Lucas. Salmista Davi. Volta-te para mim, e tem o quê?
misericórdia de mim. Olha o lado emocional desse homem, queridos. Esse é o lado emocional. Está falando dele. Pois me sinto só em muita aflição. Continua. As angústias do meu coração se multiplicaram. Quem nunca sentiu angústia no coração aqui? Quantas vezes já sentiu angústia no coração? Hã? Quantas vezes, Senhor, volta-te para mim, Senhor, porque eu não aguento mais. Quantas vezes isso? Quantas vezes? Hã? As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Ei! Presta atenção, continua. 18. Olha para a minha agonia. Eu estou falando do salmista Davi. Estou falando do rei. Estou falando do homem segundo o coração de Deus, amados. Olha para a minha agonia e sofrimento. E perdoa todos os meus o quê? Continua, Márcio, por favor. Aleluia. Considera como se multiplicam os meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Continua. Protege e salva o que, amados? A minha vida. Que eu não seja envergonhado, pois em ti o que? Me abrigo. Vocês estão prestando atenção no estado emocional desse homem? E olha que eu estou falando, é esse capítulo e esse versículo. E se você for olhar o salmista, você vai ver muitas coisas acontecendo na vida dele. Se você for ler o livro lá de Samuel e outros detalhes de Davi, você vai ver muitas coisas. Agora, preste atenção. Você está em meio ao caos como esse homem de Deus, salmista Davi. Você está sentindo exatamente o que ele está sentindo. Diga com toda sinceridade, por tudo isso que ele está passando aí nesse salmo, que ele está falando. E se tivesse acontecendo agora com você, ou se está, você vai ter tempo para outra coisa? Seja sincero, irmãos. Você não vai ter tempo, não. Não é verdade? Por quê? Porque você quer que Deus venha e te equilibre. É o ponto de equilíbrio. Ele estava ali encontrando um ponto de equilíbrio, amém? Na vida dele. Agora preste atenção numa coisa. Para um homem ser o segundo coração de Deus, ele vai dizer algo interessante. Coloca o 21 aí para mim. Que a sinceridade e a retidão me preserve, pois em ti deposito toda a minha o quê? Confiança. Ok, agora vem o X da questão. Até aí, mas esse último versículo que nós vamos ler, que é o versículo 22, queridos, ele vai dizer algo. Ó Deus, liberta quem? Israel de todas. Irmão, você está orando por você está um caco, você está se arrastando. Às vezes você não se lembra de orar, nem para você, quanto mais orar, como ele fez, orar para Israel e abençoar o povo. Ele estava um caco, amados. A seu emocional estava abatido. Quantas vezes o nosso emocional está tão abatido, São Manuel, que a gente não consegue se lembrar das coisas. A gente não consegue se lembrar de forma nenhuma. Sabe, amados? A gente não tem um ponto de equilíbrio, a gente não se equilibra. A gente começa a escorregar pelas tabelas, sabe? E o ponto de equilíbrio está ali, porque o ponto de equilíbrio é onde nós acreditamos que é quem? Jesus, amém? E nós precisamos assentar a nossa vida nele, se posicionar nele. Aí, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Eu digo mesmo, eu como pastor também, eu digo mesmo que também tenho os meus sentimentos, eu também sou pura emoção, amados, amém? Preste atenção, queridos, mas eu preciso me equilibrar, e as minhas emoções como pastor refletem também a de vocês, porque eu também trago e absorvo isso. Vocês sabiam disso? Sabiam? Eu tenho certeza que sim. Então, o ponto de equilíbrio, onde eu, pastor, eu e a Márcia, temos que nos apegar em Deus, amém? E nós temos que estar equilibrados, amados. Isso é emocional, isso é sentimento.
ser recíproco um com o outro é sentimento. Abraçar o próximo, amar o próximo, ter comunhão, ter convívios, ter isso, ter aquilo, é sentimento. É sentimento, amados. E é um sentimento que Deus colocou no meu e no seu coração. E nós precisamos equilibrar isso, amados. Aleluia. Nós precisamos deixar. Esse salmo, ele é um misto de um sentimento de reconhecimento completo das nossas fraquezas. Sabe, nós precisamos reconhecer, e quando nós fazemos isso, que nós lemos lá, o Senhor vai nos exaltar. Pedir, não recebeste, que pedir mal. Ou porque não entendeu, ou porque não conheceu, ou porque não chegou, aleluia, ao ponto de equilíbrio que você precisa chegar. E aí você não recebe nada. Aonde nós nos equilibramos, amados, na nossa vida? Qual é o ponto de equilíbrio? Tem pessoas que dizem assim, o meu porto seguro é a minha família. Amém, glória a Deus por isso. Mas é mesmo? Pare para pensar e responda a você mesmo. Não precisa responder a mim nem a ninguém aqui. Meu porto seguro só é o meu trabalho. Sem ele, é isso? Meu porto seguro é a pessoa, o meu filho, ou isso, aquilo. Será que é? Qual é o seu ponto? Qual é o meu? Qual é o nosso? Queridos, se nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas, se nós não colocarmos Ele como ponto de equilíbrio, nós não vamos ter outro ponto de equilíbrio. O nosso emocional vai por água abaixo. Nós vamos ser, aleluia, tragados pelo ralo. Ponto de equilíbrio é Deus na sua vida, amém? É o Senhor na tua família. Toda vez que você disser assim, Senhor, muito obrigado, agradeça por tudo mesmo. Por tudo mesmo. Tudo. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu lar, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho. Senhor, todas as manhãs, quando você acordar, obrigado porque eu estou me levantando e hoje eu vou para o meu trabalho. Amém, glória a Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse cafezinho aqui na mesa para tomar, enquanto muitos aí não têm. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um esposo que também acorda comigo, eu tenho um filho, que está ali sempre comigo, e que tudo que eu preciso eu vou ali e falo muito obrigado pela vida deles. E se não falam, muito obrigado também. Tem coragem? E se não estão no mesmo patamar, tem coragem de abençoar dessa forma? Irmãos, isso é sério, amados. Eu estou falando de pontos de equilíbrio. O emocional gira em torno de nós, dentro de nós. E nós precisamos equilibrar esses dois pontos, entre o irá e o pecar, entre a nossa vida, a vida de Deus, a vida que nós levamos aqui, amém? Com as pessoas que nós amamos, com as nossas famílias. Olha aqui, equilibrar tudo isso, sabe? Não é fácil, João, não é fácil equilibrar. Mas com Jesus, nós podemos equilibrar isso. Com o Senhor na tua vida, você pode equilibrar isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você aplaude ao Senhor bem forte. Amém? Aleluia. Precisamos sentir a necessidade de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. A necessidade de Deus na nossa vida. Equilibrar isso, amados. O emocional pesa muito. Antes dera que fosse só corpo e espírito. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos as nossas decisões, e Deus não vai mexer nisso. Ele pode até lhe ajudar, através da palavra, através de um irmão, através de tudo que você vive e convive, e você vê. Então você vai vendo, vai se equilibrando, Ele vai te ajudando, mas Ele não pode mexer. Porque é isso, é essa bênção, aleluia, que você precisa entender, amados. Sabe, é esse ponto, que hoje nós possamos sim, sentir as nossas misérias, sentir tudo isso que Tiago fala, lamentar, chorar, se converter, sabe, o nosso riso em pranto, não há problema, o gozo em tristeza, não tem problema, vamos entender que nós precisamos de Deus, amém, aleluia, e entender que se nós nos humilharmos e entendermos, aleluia, isso,
Tiago fala, nós estaremos sendo exaltados por Deus. Você vai estar sendo exaltado. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. Aleluia. Nós necessitamos todos, sabe, de Jesus na nossa vida. E não é fácil, não é tão fácil a gente viver, queridos, nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui é pura emoção. Está dentro, está fora, a gente sente, a gente chora, a gente ri, a gente abraça, a gente não abraça, a gente sente raiva, a gente não sente. A gente é emoção. Nós temos as nossas decisões. Nós temos uma vida para viver, queridos. Presta atenção. Nós podemos viver ela muito bem, mas podemos também cair numa situação de viver ela muito ruim. Mas não é isso que nenhum de nós queremos. Nós queremos viver uma vida boa, tranquila, com Deus, equilibrada. Mas para tal nós precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos nos aprofundar mais em Deus. Precisamos buscar mais a essência de Deus. A essência de Deus em nós é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. É Ele. Essa é a essência. Amém?